Olá, meu nome é Ana Esté e venho aqui dar continuidade sobre a Agenda 21 de Petrolina com o tema Economia Sustentável. Primeiro eu vou explicar por que a junção dessa economia sustentável. Então, a economia sustentável ela é justamente a junção da economia mais a sustentabilidade. E por que houve-se essa necessidade de fazer essa junção na Agenda 21 de Petrolina? Bom, como Petrolina está crescendo muito rápido, a economia ela vem tomando de conta da cidade. Então, como essa economia está crescendo, ela degrada o meio ambiente. Então, foi necessário juntar os princípios econômicos com os princípios sustentáveis. A economia sustentável é dividida em três dimensões: a social, a econômica e a ecológica. A social, explicitando primeiro a social, é justamente esse crescimento desordenado da economia, vindo muitos trabalhadores de fora trabalhar aqui na cidade, então acaba que havendo um colapso na infraestrutura básica social. Foi necessário a implementação de alguns subprogramas para que não houvesse esse colapso, como a implementação do SUS. Já a economia social, a economia econômica, ela é justamente esse crescimento, principalmente da agricultura e pecuária, mas justamente aqui no nosso caso da agricultura, como há algumas áreas de sequidão, algumas terras muito secas, o solo muito seco, então esses animais que são usados para a economia pecuária, eles são colocados nessas terras secas para justamente se alimentarem. Eles comem essa vegetação e essa vegetação acaba que não cresce mais nessas terras. Então, eles degradam muito o solo. Foi necessário também explicitar na agenda que ocorrem vários fatores que dificultam a adoção de uma agricultura sustentável no local, que é justamente a ausência de políticas e incentivos políticos e também o conhecimento dos agricultores, dessas pessoas que são agricultores e eles não têm a mínima noção de como implementar uma agricultura sustentável. Então, falta de conhecimento dos agricultores e a ausência de políticas públicas para essa economia sustentável. Para melhorar essa dimensão, é preciso o apoio das políticas macroeconômicas e setoriais, como a elaboração e implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento na Economia Social e também com a junção da RID. Já sobre a dimensão ecológica, a agroindústria de alimentos, ela também vem crescendo muito em Petrolina, e um dos que mais cresce atualmente é a agricultura, só que de forma não planejada. Essa agricultura, nos dias de hoje, ela está mais ecológica, mas antigamente não usavam muita economia e degradava muito o meio ambiente. Então, para que diminuísse esse fator, foi preciso uma criação de uma tecnologia, de uma produção de tecnologia mais limpa. Então, alguns subprogramas também foram implementados aqui, que foi preciso reconhecimento, o desenvolvimento de políticas públicas dos recursos naturais, como a elaboração e implementação de planos estratégicos de revitalização do Rio São Francisco. Por quê? Porque como a agricultura ela necessita muito de água, e principalmente aqui a gente tem muita água em abundância, aqui no nosso Rio São Francisco,
muitos projetos de agricultura, de plantação, principalmente de uva, que é a que prevalece aqui, elas estavam tirando água do rio e estava assim, como são muitos projetos, tava degradando o rio, até sujando o rio também. Eu lembro que não só a agricultura, mas eu tenho uma pequena revolta, principalmente quando eu era criança. Eu moro aqui na Orla e aqui na Orla tem um bueiro de esgoto e eu ficava, quando chovia, entupia tudo. Então, eu ficava revoltada porque ninguém fazia nada sobre esse bueiro. E esse bueiro, todo mundo sabia, todos os políticos, toda a população de Petrolina sabia que esse bueiro cairia justamente, o percurso final dele era justamente no Rio São Francisco. Então, essa é a minha indignação com relação ao Rio São Francisco. Tem outra indignação, ela não se localiza aqui em Petrolina, mas ela afeta a Petrolina, que é justamente a Agrovale. A Agrovale, eu acho que ela degrada muito o meio ambiente e até faz mal para a saúde das pessoas, das populações de Juazeiro, Petrolina e circunvizinhanças. Então, essas ficam aí minhas duas indignações, que é um absurdo nenhum político fazer nada sobre esses dois casos, principalmente. E com relação à comparação, a comparação foi justamente do meio ambiente, foi justamente a comparação da Agenda 21 de Petrolina com a Agenda 21 Global. A Agenda 21 Global, ela aplica leis severas para quem degrada o meio ambiente. E uma dessas leis que foi aplicada foi o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele é justamente a aplicação de uma diminuição para os países que usassem, grandes países como Estados Unidos, Japão, China. Eles degradam muito o meio ambiente, então foi aplicado para esses países que degradam muito o ambiente com a sua economia, que diminuísse a emissão de gases poluentes. Então eu acho que quem fizesse isso aqui em Petrolina, sujasse o meio ambiente, degradasse o meio ambiente, era necessário de leis mais severas para que diminuísse essa degradação, essa falta de aplicações de leis, de aplicações de políticas públicas. Então, eu acho que as políticas públicas devem ser, sim, aplicadas aqui no meio ambiente de Petrolina. Então, essa foi a minha apresentação sobre esse capítulo. Fiquem agora com o próximo capítulo.